Os bancos lucram com empréstimos porque essa é uma das principais formas de gerar receita dentro do sistema financeiro. Embora pareça que o banco apenas empresta dinheiro e depois recebe de volta com juros, o processo é muito mais complexo e lucrativo do que isso. A seguir explicarei em detalhes como os bancos realmente ganham dinheiro com empréstimos, desde a origem do capital até as estratégias de rentabilidade e risco. 1. O funcionamento básico. Emprestar dinheiro que não é do banco. O lucro dos bancos com empréstimos começa na diferença entre o custo do dinheiro e o preço que eles cobram pelo dinheiro. O banco não empresta apenas o dinheiro que ele possui. Ele empresta principalmente o dinheiro dos correntistas e investidores. Ou seja, dos depósitos que as pessoas deixam lá. Quando você deposita R$ 10.000 em uma conta, o banco não guarda esse dinheiro parado no cofre. Ele mantém apenas uma pequena parte como reserva obrigatória determinada pelo Banco Central e usa o restante para emprestar a outras pessoas ou empresas. Por exemplo, se o banco paga 0,5% de juros ao mês pelos depósitos e cobra 4% de juros ao mês nos empréstimos, a diferença chamada de spread bancário é o lucro bruto da operação. 2. O spread bancário, a principal fonte de lucro. O spread bancário é a diferença entre o que o banco paga para captar recursos e o que ele cobra para emprestar. Esse diferencial cobre custos operacionais, impostos, inadimplência e, claro, o lucro do banco. Um exemplo prático: o banco paga 1% ao ano aos investidores que deixam dinheiro aplicado em CDB. Em seguida, empresta esse mesmo dinheiro a uma empresa cobrando 20% ao ano. A diferença entre 20% e 1%, descontando custos e inadimplência, representa o lucro do banco. O Brasil, por exemplo, é conhecido por ter um dos maiores spreads bancários do mundo, o que torna os empréstimos caros para os clientes e extremamente rentáveis para as instituições financeiras. E o poder dos juros compostos. Outro fator que multiplica os lucros dos bancos é o efeito dos juros compostos. Quando um cliente faz um empréstimo parcelado, os juros não incidem apenas sobre o valor principal, mas também sobre os juros acumulados das parcelas anteriores. Isso significa que o banco não apenas recebe de volta o que emprestou, ele recebe muito mais. E quanto maior o prazo do empréstimo, maior o retorno final. Um empréstimo de R$ 10.000 com juros de 5% ao mês em 12 meses resulta num pagamento total de aproximadamente R$ 17.958. Ou seja, o banco lucra quase R$ 8.000 apenas com os juros, e esse lucro é multiplicado por milhares de operações semelhantes. 4. Tipos de empréstimos e rentabilidade. Os bancos trabalham com diferentes modalidades de crédito, cada uma com seu próprio nível de risco e lucro. Empréstimo pessoal é juros altos, risco maior, lucro alto. Crédito consignado, juros menores, risco quase zero, lucro seguro. Financiamento imobiliário. Juros mais baixos, prazos longos, lucro constante e previsível. Cartão de crédito e cheque especial. Juros altíssimos, lucros imensos. São as maiores fontes de rentabilidade. ASEM. O banco equilibra o portfólio de crédito, ganha muito com produtos de alto risco e mantém uma base sólida com operações seguras.
5 garantias e risco controlado para garantir o lucro, mesmo em caso de inadimplência. Os bancos adotam diversas estratégias de segurança, cobrança de garantias reais, imóveis, veículos ou bens que podem ser tomados em caso de não pagamento, análise de crédito rigorosa, uso de dados histórico-financeiro e score de crédito, seguros e taxas adicionais. O cliente paga seguros embutidos para proteger o banco em caso de morte, desemprego, etc. Essas medidas fazem com que, mesmo que parte dos clientes não pague, o lucro das operações continue muito alto. SICs, a multiplicação do dinheiro, criação de crédito. Um dos aspectos mais poderosos e menos compreendidos é que os bancos criam dinheiro novo ao emprestar. Isso ocorre por meio do sistema de reserva fracionária. Quando um banco empresta o dinheiro que alguém depositou, esse valor volta a ser depositado em outro banco, que também empresta uma parte. E assim sucessivamente. Com isso, um único depósito inicial pode se transformar em vários empréstimos e o lucro se multiplica em cascata. Essa é a base da expansão monetária. Os bancos literalmente criam dinheiro ao emprestar. 7. Juros sobre juros. A bola de neve do lucro, muitos clientes atrasam pagamentos ou refinanciam dívidas, o que gera juros sobre juros. Essas operações de rolagem de dívida aumentam ainda mais o ganho dos bancos, pois cada renegociação estende o prazo e eleva o montante total de juros pagos. Além disso, taxas adicionais de manutenção, atraso e refinanciamento tornam o negócio ainda mais lucrativo. 8. A diversificação de lucros. Os bancos também ganham com tarifas, investimentos, seguros e serviços financeiros. Mas o crédito continua sendo o coração do lucro bancário. Mesmo quando há crise econômica e diminuição de novos empréstimos, os bancos ainda lucram com juros acumulados de contratos antigos e cobranças sobre inadimplência. 9 Powell. O resultado final? Em resumo, os bancos lucram com empréstimos porque usam o dinheiro dos outros para emprestar. Cobram juros muito maiores do que pagam aos investidores. Controlam o risco de perda com garantias e seguros, reinvestem o capital continuamente, multiplicando os lucros. Beneficiam-se do poder dos juros compostos e da criação de crédito. No fim das contas, o banco sempre ganha menos, mesmo que o cliente atrase e renegocie ou o refinance. Por isso, o sistema bancário é uma das engrenagens mais poderosas da economia moderna, capaz de gerar lucros bilionários com base em algo que para o cliente é apenas uma necessidade momentânea: o acesso ao crédito.